RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Porto Alegre, boa noite, Rio Grande do Sul, boa noite, Brasil. Está no ar a atividade aqui pela RDC TV Digital, a sua TV. Aliás, nós estamos ao vivo 24 horas, www.rdctv.com.br, YouTube RDC TV Digital, Facebook e Instagram. Para todo o Rio Grande do Sul, mais de 511 mil pontos de net nos captam aí por todo o Rio Grande do Sul, população mais de 50% do estado, vendo esse programa que há 25 anos está no ar, trazendo boa informação, conteúdo, opinião, diversidade de opiniões, controvérsias, debates, polêmicas, e esse é o objetivo do programa Atividade por seu criador, José Silvas, há 25 anos, ao vivo no ar. A temperatura atual aqui em Porto Alegre, neste 20 de setembro, quinta-feira, 183 anos da Revolução Farroupilha, temperatura 20 graus centígrados, para completar aí um 20, né? E a umidade relativa do ar, 80%. A umidade muito alta, preocupe-se então aí de não tirar toda, né, a roupa e tal, ficar desnudo, porque isso, a umidade penetra no corpo e traz problemas, principalmente para velhos e crianças. Bom, nossa bancada hoje, daqui a pouco vai ficar completa, mas estamos aqui com Ayrton Domingos Bernardoni. Muito obrigado pela tua presença, Bernardoni. Boa noite, prazer é todo meu estar contigo aqui. Apesar de que tu me corta muito, entendeu? Eu te corto muito? É. Bernardoni, eu fiquei sabendo, quando fui escalado para apresentar o programa hoje, disseram que o Bernardoni viria para homenagear os gaúchos piochado. Já botasse piocha alguma vez? Não, eu imaginei que tivesse piochado. Não, nunca botei. Não? Nunca botei. Então, tá. Acho bonito, o cara piochado e tudo. Então, acho de bombacha? De bombacha, de goiaca, de bota, de lenço? Em Bagé, por exemplo, tem um grupo lá que participa do carnaval, tudo de bombacha cor-de-rosa. Eu acho muito bonito. É o Comitê Colorado lá de Bagé? Eu não sei se é colorado, eu sei que tem mais gremista nesse bloco lá do que colorado. Isso eu tenho certeza. Doutora Micheline Clipper, aliás, eu estou aqui rodeado, aliás, só de um lado, né? Ladeado de colorados. Sim, claro. Doutora Micheline, né? prazer em ter aqui no programa. Prazer, Silvio, adoro também, prazer estar aqui contigo. Já, alguma vez? Não, pilcha não, eu já coloquei minha prenda. Prenda, claro. Prenda. Hoje eu comentei com meu marido, hoje eu vou fazer a televisão, ele vai de prenda hoje ou não? Mas é interessante, nós estamos hoje no dia 20 de setembro, eu passei hoje à tarde ali no acampamento Farroupilha, teve desfiles aqui em Porto Alegre, imagino que todo o Rio Grande do Sul, e na verdade eu acho um motivo importante nós não só comemorar, mas reflexionarmos sobre o significado do 20 de setembro. Por exemplo, há no hino nacional gaúcho, né, no hino brasileiro, no hino gaúcho, uma frase que diz assim, ó, que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. O gaúcho sempre foi libertário. O gaúcho não gosta de submissão, de escravidão. Aqui foi o primeiro estado brasileiro em que a escravidão foi rechaçada. Então nós temos que pensar na nossa vida a partir do sentimento de liberdade, que é bíblico. O ser humano nasceu para ter a sua liberdade postulada desde o individual para o coletivo. Então o gaúcho sempre foi arredio às submissões, à escravidão, seja ideológica, política, religiosa. Então, nesse 20 de setembro que nós reflitamos, né, sobre este sentimento, esta cultura do gaúcho. Não deixemos nos levar por sentimentos ideológicos, religiosos, políticos, que nos tirem esse sentimento de liberdade, de fazer as coisas, de empreender, de ter a nossa vida. Bernardoni, o que significa para ti o 20 de setembro? Olha, significa uma festa bonita, o gaúcho festeja ela há muitos anos, né? Tem aí o parque agora apesar de eu não ir mais, porque logo no início, quando iniciou o parque ali, da Harmonia ali, era muito mais bonito, era gaúcho mesmo, festejando, os caras fazendo churrasco e tudo. Hoje virou um parque de negócio. Um comércio. Hoje é um comércio aquilo lá. Então é um burburinho desgraçado, quer dizer, tem muito gambá, entendeu? Que passa o dia inteiro lá bebendo, entendeu? Seguido da bronca. Então,
aquela visão que eu tinha antes, já não tenho mais hoje. Apesar que vai muita gente, né? Diz que hoje não tinha lugar nem para estacionar 1 quilômetro longe do parque. Pois é, eu passei lá no acampamento a semana passada e nessa semana. Não vou à noite, porque à noite realmente é impossível transitar lá. O que me chamou a atenção foi exatamente isso, vereador. O estacionamento. Cobram R$30 para estacionar. E, aliás, tem uma coisa que eu cobro da Prefeitura Municipal. As calçadas adjacentes ali ao Parque da Harmonia estão privatizadas, cobrando esse estacionamento. Quer dizer, isso não é possível. Aquilo ali é uma área pública, um espaço público. Então, na verdade, isso é uma das coisas que acontecem nesse país, de privatizar a coisa pública em benefício desse segmento. Nada contra, não venham me taxar agora de estar contra o movimento gaúcho, o movimento dos farroupilhas, enfim, nada disso, mas essas coisas não podem acontecer. Quer dizer, não pode explorar ainda mais o povo, né, Bernardoni? Então, pior é os guardadores, que são os flanelinhas lá, entendeu? Tu não vai naquele que é pago, que é fechado, fica no lado de fora, tu tem que pagar adiantado, senão eles te riscam o carro. Entendeu? Exatamente. Quer dizer, isso. porque aí foi embora, lotou ali, os caras já deram no pé, não estão cuidando coisa nenhuma ali dos carros. E aí dão razão ao que o titular deste programa há 25 anos, José Silva, sempre fala com relação à EPTC. Nestas horas é que nós precisamos que esta autoridade estivesse lá presente, fazendo valer a liberdade das pessoas e não evitar que se cometam esses abusos que acontecem com as pessoas que vão estacionar ali. Bom, Micheline, qual é o significado desse 20 de setembro para minha amiga Micheline Clipper? Olha, Silvio, eu gosto bastante. Eu acho que eu lembro do tempo do colégio, ainda cantava o hino. Nós cantávamos o hino no 20 de setembro. Eu sempre gostei muito da nossa história, nosso 20 de setembro de 1835, nossa Revolução Farroupilha, a Guerra do Farrapos. Durou 10 anos, eu acho que isso significa que o nosso povo sempre foi muito lutador, com muita vontade de se libertar, tanto que era uma revolta contra os imperialistas. E teve o acordo no final, em 1º de maio de 1845. Acho que a Revolução Farroupilha é o fato gerador de nós, hoje, sermos um Estado, eu acredito e sinto isso, que é um Estado que quer a liberdade, que quer empreender. Eu digo sempre que eu não sou orgulhosa de ser brasileira, mas eu sou orgulhosa de ser gaúcha. Eu acho que pela nossa história, principalmente pela Revolução, faz com que o nosso Estado, que teve sempre personalidades, pessoas muito importantes saíram daqui do Sul, tanto na literatura, na política, na ciência, na medicina. Muitas pessoas do Sul, fica só o eixo, né, Bernardoni, Rio-São Paulo, a mídia toda para Rio-São Paulo. Tudo bem, São Paulo é o centro financeiro, é a metrópole da América Latina, mas o Rio Grande do Sul, ele tem muita força, ele tem muito poder, ele tem pessoas muito competentes aqui dentro, e eu acho que é importante. Eu acho que o 20 de setembro é o que marca isso, essas qualidades do nosso Estado. Então, eu gosto muito, admiro o nosso Estado e acho que é interessante. Acho que a gente gosto da cultura, gosto da culinária, a tradição, as danças, o CTG sempre marcando festa nessa semana Farroupilha. Eu acho muito interessante, muito legal a gente passar essa tradição para as crianças, para os pequenos que estão nascendo nas famílias. Eu acho bem interessante. É verdade. Eu gosto. É verdade. Então, essa homenagem, ainda devemos falar um pouco mais sobre isso aqui durante o programa, mas a característica desse programa Atividade desde há 25 anos é de começar falando em esporte. No começo, eu desviei exatamente desse assunto, que é o assunto do momento. Nós estamos hoje exatamente num feriado, é o único estado no Brasil que tem feriado hoje, pela sua data importante de 183 anos comemorativos à Revolução Farroupilha de 1835. Então, agora nós vamos falar sobre o esporte. Eu quero ouvir a opinião do Bernardoni e quero, em primeiro lugar, como gremista, cumprimentar o Bernardoni, porque o seu time fez aquilo que nós defendíamos aqui, de dar, afinal de contas, uma folga para o Chapecoense. Chapecoense que agora, com esse favor que o Internacional prestou para ele, o Chapecoense está mais longe de ser rebaixado. Parabéns, Bernardoni, por essa situação, essa piedade toda esportiva que o Internacional teve lá. Esse fair play. Esse pode. Só que o Internacional tem que parar de ressuscitar morto.
Há muito tempo vem acontecendo isso. Ganha dos grandes e perde para os pequenos. Então ele tem que parar. O time que quer ser campeão não pode perder para o Chapecoense, que está lá na lanterna do campeonato. Quer dizer, então, e aí eu não admiro, eu fico louco, porque quando aconteceu o jogo, eu até estava num programa aqui no Dois Toques, estava no fim, deu um pênalti a favor do Internacional. Primeira coisa que eu digo, dá Alessandro e não tem erro. Aqui eles botam o Leandrão para bater o pênalti. Deu o que deu, entregou na mão do goleiro. Quer dizer, então aqui, ó, eu estou chegando à conclusão de que se nós ficar entre os 6 para ir para a Libertadores no ano que vem, tá grande, tá aqui, ó, é uma vitória para quem veio da segunda divisão. Então, agora ontem eu estava vendo o jogo do Cruzeiro com o Boca, e aí teve um lance lá polêmico, e o Galvão Bueno fez um discurso, aqui parecia que ia morder o microfone, que o juiz era safado, não podia fazer aquilo, palhaçada e um escambau. Eu, como ex-árbitro, eu interpretei o que o árbitro viu e o que eu vi na televisão também. Quando largaram a bola para dentro da área do Cruzeiro, do Boca, que o goleiro saiu nela e soqueou ela, o jogador do Cruzeiro veio correndo, se atirou, não tinha mais chance de cabecear a bola. Ele se atirou em cima do goleiro e deu uma cabeçada na boca do goleiro. Isso é que eu vi. E depois na repetição ainda me confirmou mais ainda, quando vi de lado, ele dando a cabeçada na cara do goleiro, que não tinha chance mais de pegar a bola. Mesmo que a bola ainda tivesse nas mãos do goleiro para soquear, também seria falta dele. Não digo que seria de expulsão, mas aí não daria a cabeçada. Mas foi depois que o goleiro soqueou a bola, ele deu a cabeçada na boca do goleiro do Boca. E aí faz um carnaval que não podia ter expulsado, porque são safadezas, a Conmebol prejudica o Brasil, não sei o quê. Olha aqui, ó, se prejudicasse o Brasil tem, se eu não me engano, sobrou agora 5 brasileiros, entre 8, para disputar a semifinal. Quer dizer, então se quisesse isso, já tinha tirado antes. Então aqui, ó, não adianta que ser bairrista demais, tem que ver o que acontece. É a mesma coisa que aconteceu no jogo do Internacional com o Chapecoense, que o zagueiro do Internacional caiu, se apoiou no chão, a bola veio lá e bateu no braço dele e o cara deu o pênalti. E o pior, expulsou o cara ainda. Quer dizer, prejudicou 2 vezes. Não era para ter dado o pênalti, não era para ter expulsado o jogador. Agora o jogador fica fora do jogo contra o Corinthians, entendeu? Quer dizer, o outro zagueiro, o Moledo, também se machucou, não vai jogar. Então, das arbitragens, não é só as fora do país. As de dentro também está sendo uma palhaçada, como ele falou. Bom, enquanto isso foi na segunda-feira, o jogo do Internacional contra a Chapecoense em Santa Catarina, mas na terça-feira tivemos poderoso Grêmio Futebol Porto Alegrense ganhando. Sim, pegou mais um cururu. Do vice colocado no Campeonato da Argentina, Atlético Tucumã. Aliás, cururu é todo adversário do Grêmio cururu. Chapecoense não é cururu. Pegou cururu até agora. Chapecoense não é cururu. Beladoni, a tua avaliação 2-0, o Grêmio está classificado? Não sei. Como não sabe? No futebol tudo pode acontecer. Pode tomar 2-0 aqui também e ir para os pênaltis. Está torcendo por isso? Aliás, tu disseste que ia tomar uma champanhe depois no jogo do Grêmio. Como é que foi? Tomou? Mas eu vou tomar. Te engasgou? Eu vou não, tomar. não. Mas hoje, mais amanhã, eu vou abrir o meu espumante. Tá certo. Micheline Clipper, não, eu não vi nenhum jogo, mas assim, nós fomos super solidários, né, Bernardo? Muito bem, parabéns, tu reconhecer, parabéns claro, aqui. Nós somos super reconhecer a piedade colorada, tá certo, é importante. E em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio vai se dar bem, porque ele aqui em Porto Alegre, ele vai... Isso que é colorada. Não, é o que eu acho, eu tô aqui para falar o que eu penso. Sabedoria, isso aí. Não, eu acho que vai acontecer, não que eu desejo. Com certeza. Não é o teu desejo, isso eu sei. Não é o meu desejo, mas eu acho que vai sair bem. Muito bem, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Fones 3216-6100. Cine Lojas Porto Alegre, faz um varejo mais forte. Cine Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Algair Engenharia, olha só,
A Algaia Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil. E isto há mais de 30 anos. Em 2019, a Algaia Engenharia estará completando 35 anos, ela que é dirigida pelo colorado Oscar Algaia. Ela lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 38 a 44 metros, controlados pelo smartphone. Você vê agora umas imagens aí desse empreendimento da Algaia, que é localizado perto da PUC. O prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada. Academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender. Venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar, Algaia Engenharia, que fica ali na rua Vila Cabrita, 393, no bairro Partenon, em Porto Alegre. O telefone da Algaia Engenharia, 3339-1250. Luminária, iluminação técnica e decorativa. Endereços na Quintino Bocaiúva, 877 e Venceslau Escobar, 2150, telefone 3019-6877. O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando. Maravilha, o restaurante que não para, 24 horas, o restaurante Barranco. Se o time perdeu, vai lá, né, discutir as causas. Se o time ganhou, vai festejar a vitória. Estacionamentos e manobrista. Se você quer formação ou informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso colega aqui da bancada. Site, blog, texto e imagens ilustradas. E olha, se você tem problema de endividamento e tal, não espere, como eu digo assim, o Ciro Gomes ganhar, porque ele não vai ganhar. Então, busque o Banrisul, faça a composição das suas dívidas. Vai lá, faça aqui, eu estou devendo soma 12, 13, 14 mil reais. Faz uma composição, tira esse valor do Banrisul, fica pagando só uma prestação, preços, aliás, de taxas de juros as mais baixas do mercado e realmente competitivas. Você acerta com o seu gerente, vai lá e resolve o seu problema. Não vai ter mais dor de cabeça como tem o Bernardone aí com o time dele. Vamos ouvir então agora a nossa mensagem aí do nosso Banrisul, Banco de Todos os Gaúchos. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras, assim como igual ao Paulo. Só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Pois é. Hoje é 20 de setembro, 183, ano da Revolução Farroupilha. Parabéns a todos nós gaúchos, né? Que esta data e este significado da Revolução Farroupilha esteja sempre como uma chama viva dentro de nós para reivindicar as coisas que nós queremos. Por exemplo, há tempos atrás, Micheline e Bernardone, nós tivemos um movimento aqui de redenção do Rio Grande do Sul em relação ao Brasil. Por mais que o Brasil esteja como está, essa porcaria que está, essa podridão, nós temos que lutar para que continuemos integrados ao Rio Grande do Sul e mudar essa realidade. Nós temos condições de mudar isso. E nós começamos a mudar na urna. Nós vamos ter eleições esse ano. Não se deixe sensibilizar por esse canto, né, que diz para você que tudo é um paraíso aqui, fica tranquilo, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Nós precisamos, no Rio Grande do Sul e no Brasil, de sacrifícios ainda. Não adianta. Nós ficamos em vários governos agravando cada vez mais o problema do setor público e da economia. Então agora precisamos de sacrifício, né, Micheline? Tu sabes que eu fui até votar com meu marido e meu filho nesse plebiscito que teve aqui em Porto Alegre, para se quisesse continuasse com o Brasil ou não. Claro que tem que continuar. Agora a revolução já foi. Agora, e perdemos a revolução, na verdade ela é emblemática. Não nos separamos, é emblemático, né? Mas eu acho assim, a gente tem que lutar para dar certo. E o Rio Grande do Sul faz parte do todo agora. Ele sozinho, separado, o que ia ser? Não, precisa, apesar de eu ter dito no início, tem muita coisa boa e forte aqui dentro do Rio Grande do Sul, mas ele tem que estar dentro de um todo. E é no voto que a gente tem, como tu disseste agora, no voto que a gente tem que se manifestar para que venham políticos que nos representem, que dignamente façam o seu trabalho
correto e devido, né? É para isso. Agora, separar, não. Teve o plebiscito, eu fui votar até, lembro agora. Perfeito. Aliás, como diz o hino, né, Bernardone? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Quer dizer, vamos fazer as coisas certas aqui, aquilo que é importante, que o Brasil sirva de modelo ao nosso exemplo, né, Bernardone? Tu pega a propaganda eleitoral, então vem os caras com a maior cara de pau, fazem promessas que a gente sabe que não vão cumprir. Tem outros que estavam no governo durante muitos anos e vem dizer que vai mudar, que quer melhorar o salário, melhorar a saúde, que melhorar o escambau. Quer dizer, tem gente que acredita nos caras, quer dizer, então os caras de pau que já passaram por ali, esses caras que estão na Lava Jato e que já passaram por ali, não pode ser reeleito, não pode ir no papo deles que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai fazer nada, porque isso aí nós sabemos como é que funciona, não vai fazer nada. Então tem cara que, não, tem que ir para lá porque aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vai fazer nada, mas então 500 e tantos caras lá, tu vê um só, não vai fazer nada, entendeu? Quer dizer, não fica prometendo coisa que não tem jeito, não tem como tu fazer, não tem como. Tem um aí que diz que vai pagar todo mundo que estiver inadimplente, ele vai botar tudo em dia. Quer dizer, e o pior é que os caras ainda acham que acreditam no cara. Quer dizer, da onde é que ele vai tirar o dinheiro? Tirar do meu bolso para pagar o caloteiro? Aqui, não dá para o cara dizer o que esse cara merece, porque o cara é capaz de ser processado, entendeu? Mas que eles merecem que se diga, parece. Mas, Silvio Bernardone, um país em que nós tivemos todo esse governo da Dilma, que foi a cópia do Lula, o PT, fez o que fez. Ela era do conselho da Petrobras, dizia que não sabia nada e tudo aconteceu, todo o escândalo que a gente sabe. O que acontece agora? A gente vai ler o jornal e descobre que a senhora Dilma, que, diga-se de passagem, não consegue formular uma frase decente, uma pessoa que parece que tem algum problema neurológico, parece que ela tem um problema neurológico, ela não consegue formular uma neurológico, eu já digo neurológico para não dizer. O que ela tá? Ela tá como o Ibope informa que ela vai sair como senadora de Minas Gerais pelo PT. Então, quer dizer, com tudo que ela fez, o que ela deixou acontecer no nosso país, ela ainda se candidata como senadora e tem gente que vai votar nela. E isso é que é inaceitável. Inaceitável. Sabe por quê? Porque é do PT e os PTs não abrem mão. Não interessa se a pessoa sabe falar, não sabe falar, roubou, não roubou, permitiu que roubou, não permitiu que roubou, tem história. Não interessa, é do PT, eu vou votar. É nisso que a gente fala, que os PTs são fechados. E aí depois não só sofrem isso na sua vida da família, na sua profissão e tal, né? Como depois criticam a política do governo. Não é possível dar certo. A OAB, eu sempre lembro, isso aí é bom lembrar sempre, a OAB está lançando uma campanha desde 8 de agosto. Sim, foi lançada em voto agosto, consciente. isso mesmo. Voto consciente, o que é? É ver, por exemplo, assim, nós estamos aí uma série de políticos, né, Bernardone, que estão querendo se reeleger e estão com ficha suja. Um está preso e está todo mundo querendo que ele seja candidato. Quer dizer, se o cara que está preso e tem tinha mais de 30% das intenções de voto, o que esperar daqueles caras que estão mais ou menos presos, não estão presos ainda, e que vão ser reeleitos? Renan Calheiros, nós no Nordeste, o PT no Nordeste é majoritário. Quer dizer, o pessoal gosta no Brasil da pobreza. Os intelectuais do PT gostam da pobreza, porque enquanto forem pobres, eles ficam submetidos à ideologia do partido. Agora, um país sério é aquele que pega o pobre e transforma ele, faz com que ele saia da pobreza. No Brasil, não. Essa ideologia que o PT lidera, ela quer tornar o pobre cada vez mais pobre, dar migalhas, mas submetê-lo do ponto de vista ideológico. Mas isso que a gente fala que tem que ter o voto consciente, tem que investigar, saber a história daquele candidato, isso a impressão que nos passa sempre com conversa com o PT é que as pessoas partidárias do PT, elas não fazem esse exercício de cidadania. Por quê? Porque elas vão votar em quem é do PT, não interessa o histórico dele. É do PT, é como se fosse uma seita religiosa. É do PT, eu vou votar. Agora, o que ele tem da vida para trás, para a graça dele, não me interessa. É isso? Tu não tem essa sensação? Com certeza, tenho essa total. Certeza. Eles não vão investigar. Eu, por exemplo, é o seguinte, meu voto é o seguinte, eu votei no cara, o cara falhou, não voto mais. Quer dizer, claro.
com essa mudança... A gente tem discernimento, a gente vai do avaliar. financiamento público, esse falta de discernimento. Com esse financiamento público, está aí os dados nos jornais. Quem é que vai se reeleger? Aliás, quem é que vai ser eleito? Os que estão já lá, porque eles pegaram a maior parte da verba e têm condições. Aquele cara que é novo, que pretende ser a inovação na eleição, não tem chance. Vamos ouvir agora a mensagem do Gimo. O Gimo anti-inseto aerosol à base d'água. O multi-inseticida que extermina todos os insetos, inclusive a Aedes aegypti, mosquito da dengue e chikungunya. Gimo anti-inseto aerosol, produto Gimo, qualidade comprovada. Vamos acompanhar essa mensagem do Gimo. Aliás, está chegando o verão, né? Semana que vem, entra o verão, 23 para 22 Entra para a 23. primavera. Aliás, a primavera. 22 tô me adiantando. no meu 22 aniversário, por isso que eu sou uma flor. Teu aniversário. Eu vou. Sua presença aqui. Desculpa, Acabou de chegar. aliás, mas por... Saiu de um tiroteio Mais lá uma de Canoas. colorada pra Saiu de um banheira. saiu de um tiroteio lá de Canoas. Eu trouxe uma matéria exclusiva para o programa Veio de um Atividade, porque eu estava saindo do meu escritório em Canoas, na Avenida Inconfidência, para vir para o programa. E antes de descer, graças a Deus, né, começou a vir muita polícia, tiroteio, a gente foi parar no chão do escritório com medo, porque o prédio é todo de vidro. E, enfim, uma moça foi feita refém, saindo de uma padaria na Santos Ferreira, em Canoas. E eles meio que negociaram, ela estava com o bebê dentro do carro. E a polícia chegou e foi atrás e deu um tiroteio, foi horrível, graças a Deus, né, conseguiram pegar o carro, a moça tá bem, a criança tá bem, o bandido foi preso, mas foi um tanto assustador até a gente conseguir sair. E vai ser solto, esse país, né? Infelizmente, né? É verdade. Hoje em dia a gente pergunta assim, ó, teve vítima, né? Na esperança que a vítima tenha sido o bandido, porque seria um a menos. Temos aí uma candidata que é do PT, que defende justifica o roubo, sempre o assalto. dizendo, coitado do assaltante, às vezes 3 assaltantes matam um taxista, coisa. Pois é, mas só uma família choraria, assim vai chorar, mais 3 famílias vão ficar chorando, porque vão prender esses 3 coitadinhos. Aqui, ó, esse é Brasil. Que carregue. Bom, pessoal, aqui, ó, 60 anos Gimo. Então nós vamos ouvir essa mensagem do Gimo. 60 anos na minha idade e tal, tá chegando na minha idade. Não, tu não aparenta, Não aparenta 60 Silvio. anos. Tu fala pra ouvir, Aliás, ele fala só pra eu ouvir. Gimo, 60 anos de qualidade comprovada. Acompanhe aí. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Bom, nós vamos saber agora da nossa repórter policial, né? Além dessa reportagem policial que fizeste lá em Canoas, ao vivo, trouxe imagens. Sim, trouxe agora. Trouxe imagens ao vivo. Me diz uma coisa, Simone, o Bernardone e a Micheline, que já falaram sobre isso, eles só não vieram piochados aqui porque não tinham a prenda, não tinha, o Bernardone não tinha a piocha certa. Tu gosta de piochada de gaúcha e tal? Na verdade, assim, eu acho que a bandeira do Rio Grande do Sul, ela é linda, maravilhosa. Eu, quando morei fora do Rio Grande do Sul, eu tinha adesivo no carro, eu amo as tradições, sei cantar o hino rio-grandense. E, obviamente, não vem dizer que o coração dos gaúchos é azul, porque tá aí na bandeira a cor que prevalece, essa cor vermelha, linda, maravilhosa. A terra é azul. Então, eu acho que assim, ó, o nosso o dourado, que representa a riqueza do Rio Grande do Sul, o verde, que representa a agricultura, e o vermelho, o coração dos gaúchos, muito né? bem, vamos aplaudir. Vai dar um discurso aqui, né? Estamos, né? Aliás, a bandeira do Rio Grande do Sul só é mais bonita que a do Grêmio. Não, ela é mais bonita que Não, a do Rio Grande do mas Sul a é mais bandeira do bonita. Rio Grande do Sul É mais bonita. é mais bonita que a do Brasil. São muito Eu acho verdade, que a do linda Brasil essa O bandeira. gaúcho é muito fanático. Não, né? e nós somos assim, ó, gente, Bairristas, né? não olha, eu viajo esse Brasil inteiro e não tem um lugar que tu não chegue assim, eu adoro o teu estado, É verdade. que lindo o teu sotaque. Tu toma chimarrão quando tá fora? Tomo.
Tô lá, morava lá na divisa da Bahia, um calorão, tomava chimarrão. Todo mundo admira muito, e isso é uma coisa que é louvável. A gente não sabe explicar o que é esse orgulho de ser gaúcho. Eu adoro me exibir quando eu tenho reunião em São Paulo, no escritório, eu dizer, vocês têm que conhecer a Serra Gaúcha. Adoro falar da nossa Serra Gaúcha. Ah, é? Porque São Paulo é e Rio Grande do Sul, vocês têm que conhecer a Serra. Porque é demais a nossa serra, não, né, gente? A nossa serra... É um orgulho, e ela é mais bonita que a de São Paulo, hein? Ela era embaixadora de Portugal, agora da Serra Gaúcha também. Sim, e eu sou embaixadora daquela região ali de Horizontina, Missões. Uruguaiana. Não, é que ali eu viajei muito para aquela região ali de carro. Não, gente, é muito bonita mesmo. A safra ali, em época de safra. É linda, tu né? Perde o olho olhando. Não, e a é gente, lindo, né, mas o é pessoal, lindo. A pessoal, a afetividade, o carinho, isso é uma coisa fantástica. O gaúcho do interior, assim, ó, né? o gaúcho, ele não é um povo muito caloroso. Não. Mas nós temos uma coisa que é ímpar. Nós somos extremamente prestativos e quando nós dissemos sim, pode contar comigo, tu pode contar. Fio de bigode. No fio do bigode. Gaúcho não tem hábito de dizer para agradar. Que não cumprem isso. Não, né? mas daí não estamos falando de política, a gente está mas falando de raça, também. né? Claro, tá certo. Tem uma desvantagem aqui do gaúcho. Eu acho que o gaúcho não respeita muito o trânsito. Eu acho o gaúcho muito grosso no trânsito. Só em Gramados, cara, respeita. Ah, não, em Gramados sim, tu nunca dirigiu em Belo Horizonte, né? Não. Então, depois me conta. Uma mineira, não, gaúcho. mas Gramado tem o portal, o povo passa o portal e é abduzido. Eu já falei isso no programa. Simone, me diz uma coisa, qual é a tua preferência, suco de laranja ou de uva? Eu prefiro de laranja. Laranja? Mas eu adoro. É que Petri é Petri, né? Olha só. Já faz. Que Petri não tem... Tu não tem uma... A qualidade é a mesma de todos os produtos. O Petri é ótimo. Eu gosto mais do de laranja, mas eu não abro mão eu gosto de uva também. Eu gosto mais de uva. Porque sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vai chegar agora a primavera, dia 22, dia do aniversário da Michelin, vai entrar a primavera, é homenagem à primavera Michelin. Claro, mano. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Olha só, Cobasi, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Olha que bonitinho ali, ó, cheirando os produtos ali da Cobasi, ó. Com 70 lojas em todo o Brasil e agora 4 lojas em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. Aliás, eu estou relendo um livro de Aristóteles. Aristóteles, além de filósofo, sociólogo, economista, ele era tinha uma grande sensibilidade social. E entre as obras que ele nos legou para a humanidade, está um livro chamado O Mundo Animal. Veja bem, Aristóteles diz que aquela pessoa que não gosta de cachorro, está lá no livro de Aristóteles, não é um ser humano por completo. Que coisa interessante, incrível, né? Aristóteles dizia isso, há 300 e poucos anos antes de Cristo. De um bichinho que simplesmente se comunica sem falar. O bichinho só dá consegue afeto, né? comunicar só o que dá ele afeto, quer. Né? E tem ele gente te que não entende, ele quer o afeto só com o olhar dele. Sabe o que tu sabe o que Tony Blair faz? Assim. Tony Blair é o cachorro dela, né? O Tony Blair é o dela. Tony Blair é o meu Yorkshire. O Tony Blair, ele sobe as escadas, a gente não tá em casa, ele toma conta, né? Ele sobe as escadas e às vezes, assim, tem alguma roupa no chão, ele deita em cima da roupa da gente. Aí eu falei pro André, mas esse cachorro é louco, sai da caminha dele, ou tem uns tapetes gostosos, ele vai lá e deita em cima da roupa. É o cheiro. Ele fica sozinho o dia inteiro, né? É só pra comentar, o meu Bud é o Lhasa. E o Bud fez 10 anos agora. Daí eu fui na Cobasi, comprei bolinho. Oh, meu Deus. Velhinho, cantamos parabéns. Não, o bolinho tem vontade de comer aquele bolinho. O Bud não gostou do bolinho. Mas o bolinho é um amor. Eu achei muito fofo, eles têm pra vender. E ele fez 10 anos, a gente tem que cantar parabéns pro Bud, né? Então tá, vamos na Cobasi, que é lá que eu compro a ração dele. Aliás, eu sempre digo o seguinte aqui, hoje os shoppings permitem que você leve o seu animal de estimação, desde que ele seja pequeno. Pode levar aqueles bondogão grande, pode. Aqueles pastor alemão grande, aqueles
Aqueles grandes eu acho que não pode. Não, aqueles grandes não pode. Essa é cachorro de Só pequena o estatura. de médio pequenininho, porte, né? pequeno e médio. E isso realmente trouxe essa possibilidade das pessoas irem, porque na verdade se tu vai numa loja dessas, que tem tudo que tem a Cobase, e não pode levar teu animal, O Bernador não tem cachorrinho. Gosta de cachorrinho, Bernador? Não, quem tem é minhas duas filhas. Uma tem 3 cachorros e outra tem 1 cachorro. E tu interage bem com eles? Quando eu vou lá é uma festa, então. Mas essa pra quem? É uma festa pra quem? Pra ti ou pros Eles cachorros? são colorados, não né, tem Bernadone? cachorro. Não tem no teu É uma festa pra quem? É pra ti ou pros cachorros? É pra ti ou pros Não, cachorros? tem não, talvez não acredite, mas vou tomar um café lá na minha filha e quando está terminando o café, abre a porta de onde eles estão presos lá, os 3 vêm Os 3, são e 3. sentam do meu lado, Eles esperando gostam de ti, Bernadone. que eu corto o queijo em pedacinhos E dá pra dou na ele. boca de cada um. Viu? Mas não vai gostar de termina ali, bichinho. eu faço assim e eles vão embora. Aliás, hoje, só porque eu estive almoçando lá na casa do José Milton Ferreira e a Gessi Ortiz Ferreira, que são sogros do meu filho Alexandre e os pais da Renata, né? Quero um abraço ao José Milton Ferreira e a Gessi Ortiz Ferreira, são colorados, aliás, toda a família é colorada, mas me trataram muito bem, viu, Bernadone? Porque eles sabem Mesmo tratar sendo bem as colorados, pessoas, me trataram bem, tá sabem ótimo. tratar bem as pessoas, pessoas educadas, né? Não são como certas pessoas aqui e tal, né? Não, Mas Eles nós sabem também tratar não, bem. nós te tratamos Não, bem, gente. certas Nós- pessoas. Só um Sabe aquele pouquinho, só um pouquinho. Então, um abraço aí a Milton, um abraço aí O a que Gessi. elas deviam fazer era te dar um pontapé no traseiro. Mas sabe por que eles não fazem? Que são educados. Pessoas finas, educadas. Fala, Simone. Não, então, eu acho agora... Bernador. Não, mas eu ia falar da Cobase, né? Ah, Cobase. Que, assim, não só o fato de poder levar o cachorro pro shopping, mas eu acho que a Cobase tem uma diversidade tão grande, né? Eles também vendem bichos, Outros plantas, animais, outras coisas. plantas. E dão até a oportunidade da pessoa ir passear lá e acabar comprando um bichinho, uma pessoa que não tem um bichinho, né? Porque tu vai lá para comprar uma planta, por exemplo, que eles vendem plantas, né? Aí sai de lá com um cachorrinho. Eu já tinha comentado no programa, eles têm um programa de fidelidade, tu vai comprando, vai fazendo, adquirindo pontos, eu acho bem interessante isso. Essa questão da fidelidade que as empresas usam é maravilhosa, porque cria essa relação, né? É interessante. Interessante, isso, uma relação assim afetiva das pessoas com a empresa. Isso é fundamental. Bom, uma coisa importante também em termos de empresa é a Aspecir, que é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam, claro, às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora do nosso supermercado, o ícone dos supermercados do Rio Grande do Sul e do Brasil, que é o supermercado Zafari. Nasceu lá em Passo Fundo, hoje está em todo o Rio Grande do Sul, praticamente fora do Rio Grande do Sul, e é um supermercado de excelência, de qualidade, com destaque nacional. Esta mensagem aí do nosso supermercado Zafari. Maravilha, hein? Ô, Bernadone, tu compra teuzinho lá no Zafari também, né? Eu sei disso, né? Sou cliente ali, Qual é o Zafari que tu frequenta? aquele da Vicente da Fontoura. Ah, Vicente da Fontoura. Realmente é um Zafari, fica na esquina ali, Esquina né? da Ipiranga. Esquina da Ipiranga. Eu vi que eu era sócio da fábrica de... Aliás, aquele foi um dos primeiros supermercados do Zafari. Um dos primeiros. Aliás, esse supermercado que o Bernadone se refere, na Vicente da Fontoura com a Ipiranga, era motivo de turismo das pessoas. Eu me lembro disso na década de 70, as pessoas iam lá só para conhecer o que era um supermercado grande, o que era um supermercado modelo, que era o Zafari lá da Ipiranga. Eu lembro, Na época, fazia parte da direção ali da fábrica de móveis Santa Cecília, que é 50 metros do... Sim, da ligada do Zafari, é. E eu estava ali quando foi montado o supermercado ali, foi criado. Verdade. Ajudamos muito eles na montagem do supermercado lá. Tu toma vinho, Bernadone? Né? Vinho Toma vinho. suave. Vinho branco suave, bem geladinho.
Porque o Zafari tem umas promoções de vinho bem boas. Tinha Lambrusco em promoção. Tinha Lambrusco, que é branco, docinho, frisante, em promoção no Zafari essa semana, né? Vai sair correndo daqui agora. Vai sair correndo daqui agora. Esse aí que eu... Simone Magalhães e bancada. Esse assunto aqui não é só para a Simone, é para mim também e para a Micheline e para o Bernardoni. Como são os assuntos que nós trazemos aqui na bancada. O setor calçadista do Rio Grande do Sul, que já foi um modelo para o país, aqui nasceu praticamente a indústria calçadista gaúcha, e sobretudo aquela indústria calçadista que exportou pela primeira vez milhares de pares de calçados para o mundo todo e hoje continua exportando e está enfrentando muitas dificuldades. Várias empresas fecharam, outras reduziram a sua operação. A que tu atribui isso, economista Simone Magalhães? Essa crise toda, a desindustrialização desse país? Eu não digo desindustrialização, Silvio. Eu acho que a questão a crise do setor calçadista no Brasil, ela começou quando teve uma operação um pouco mais agressiva do calçado chinês. Então, algumas empresas, elas até migraram, começaram a produzir fora, porque em muitas operações era mais barato produzir na China do que produzir no nosso país. Infelizmente, né, a gente tem uma carga tributária muito alta, temos encargos sociais muito altos, estamos em vias de acabar com a desoneração da folha de pagamento, que provavelmente vai gerar mais desemprego. E o mercado, que era um mercado muito bom, porque o nosso calçado é de altíssima qualidade, ele acabou enxugando. Né? Hoje, o Vale dos Sinos ali, muitas fábricas, eles terceirizam a produção com pequenos ateliês. E as fábricas, elas enxugaram de tamanho. Então, terceirizaram a produção e muitas delas estão produzindo fora do Brasil. E isso, infelizmente, gera um impacto, porque daí tu tem um fator de produção mais caro no Brasil, é mais barato produzir fora. Às vezes, teve algumas empresas, por exemplo, a Havaianas colocou uma fábrica no norte de Minas Gerais, então, para produzir para o Nordeste, porque tem a questão de transporte e tudo mais. Então, as empresas também acabam ajustando. Só que as outras aí acaba potencializando com a questão da crise econômica, né? Porque sapato não é arroz e feijão, porque roupa acaba entrando em crise também, um pouco menos que carro e outros bens duráveis. Mas o sapato, a gente leva no sapateiro, né? E conserta, para usar um pouquinho mais. Tu não vai comprar na mesma velocidade. Dependendo das mulheres, a crise vai melhorar. Porque cada uma tem, no mínimo, no guarda-roupa. A Simone dela, tem 15 pares. 15 para os diários. 15? Tem 15 para cada. Tem 15 para cada. Não tem ideia que uma mulher tem. Posso terminar? Pode, por favor. Muito obrigado. É isso aí que eu reclamo do senhor. O senhor entra em cima da conversa que a gente está. Quer dizer. As mulheres que entraram fui eu, cara. Não, os três entraram. Então nós três, E quando um fala, os outros têm que escutar, porque se dois falar em cima, o cara lá que está olhando o programa não entende nada do que está se falando. Aí, Tomerador. Tem que aprender com... Tá certo, vou aprender contigo. Muito obrigado. Assim, cada mulher tem 15 pares para a noite, 15 para a tarde, 15 para amanhã, 15 para a festa. No fim, vai ter lá, tem 100 pares de sapato guardadinho lá. Eu já tive. Mas qual a taxação agora nos Estados Unidos? Se taxar tudo que o Trump disse que vai taxar, vai melhorar. Porque aí o nosso sapato aqui vai ser muito mais procurado, porque aí vai ser o da China, vai ser mais caro. Aliás, essa coisa que não só o Bernardoni tocou, mas a Simone tocou principalmente, é o seguinte, aqui, ó. Por que a China está atraindo isso? Porque ela dá incentivos. Então tem muito candidato aí falando que vai tirar incentivo e tal. O mercado, a concorrência, o mercado exige que você incentive certos setores pela concorrência predatória do exterior. Então, olha aqui, ó, tem candidato a dizer, vão acabar com os incentivos e tal. Se vai acabar com os incentivos, vai acabar com os empregos também. Então, nós temos que saber lidar com essa questão de conceder incentivos para quem e exigir o retorno.
Agora, não ficar numa política assim ingênua, né, Bernardone Michelini? Ingênua de achar que, não, o mercado vai se autorregular. Não vai se regular. A China está portentosamente acabando com vários mercados. E ela também está acabando com o mercado aqui do Rio Grande do Sul. Então, é preciso que se tenha, o governo tenha essa sensibilidade, esse discernimento de dar incentivos. Respondendo a tua pergunta, eu acho que a crise é generalizada em vários setores. E na parte da indústria, o calçado, eu acredito que é a carga tributária que as indústrias sofrem. E que os estados do Nordeste apresentam incentivos fiscais que as indústrias fecham aqui e abrem lá. Então, deveria o nosso estado repensar a nossa política tributária, porque estão saindo e indo para lá. Eu acho que não é só o calçadista que sofreu. A crise é generalizada em vários setores. E ela sofre isso... Agora o senhor me dá licença. Não, sim, claro. Não interrompa, por favor. Não interrompa. Só para te ajudar. Só o apresentador. Só para te ajudar. Agora sim não dá. Daí os dois não escuta. Começou com a ida da Ford para lá. Exatamente, Bernardone, exatamente. Eu queria te ajudar. Não, eu tô brincando, claro que pode se meter quando eu falo, não me importa. Eu acho que é isso. A Havaianas é uma delas. Foi para lá e outras estão indo, porque lá acontece, é melhor, o incentivo fiscal é melhor, por que não abrir lá? E por que o Estado aqui não proporciona? Aliás, teve um governo aqui, o vereador falou na Ford, teve um governo aqui que enxotou a Ford, não deu incentivo. O que aconteceu? A Ford hoje lá, onde está na Bahia, está dando milhares de empregos e aumentando a renda do Estado. Muito bem, muito obrigada. Claro, então querem esse modelo, então votem nos candidatos que defendem isso. Sabe que eu sou muito contra o fato de terem levantado a alíquota do ICMS aqui do Rio Grande do Sul. Porque na época que eles... foi uma medida necessária, eu entendo, né? Eu acho que quando o Sartori entrou, ele abriu uma caixa preta, que a gente não sabia o que acontecia no Estado. Hoje a gente sabe, né? A realidade do nosso Estado. Mas o que acontece, né? Quando tu aumenta uma carga tributária, esse aumento de impostos, às vezes reflete muito mais, não é uma conta linear, olha, vou aumentar 1 ponto percentual, vou aumentar 1 ponto percentual na arrecadação. A conta não é essa, porque às vezes tu aumentando 1 ponto percentual na carga tributária, isso pode gerar uma redução muito maior na quantidade vendida. E aí o ganho vai ser pequeno e as empresas acabam ficando cada vez mais apertadas. Então, assim, eu penso que o que deveria ter uma política era de atração de investimentos. Eu sou a favor dos incentivos que não sejam arroxos, né? Porque às vezes é assim, vamos dar tudo. Não, calma, né? Eu acho que tem que ser feita uma boa análise. Exatamente, para a gente atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, porque daí a gente pode ter uma carga tributária menor, porque grandes empresas, elas não vêm sozinhas. Pega a GM pode ter muitos incentivos, mas e o parque que ela trouxe, a quantidade de empresas, a quantidade de empregos indiretos... E ela só está aqui porque um governo determinado que ele mandou a Ford embora chegou depois. Isso, porque senão a GM também não estaria aqui. Verdade. Não, mas só um pouquinho. Vamos falar da Avan, que é aqui uma rede que tem no país inteiro e que só agora chegou no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul fechou as portas para a Avan. Governo anterior do Rio Grande do Sul, exatamente, lembra? Governo anterior ao Sartori. Quem é? Lembra? E assim, detalhe, eu vi uma entrevista com o CEO da Avan, ele não quis absolutamente nenhum incentivo fiscal, nenhum terreno, nada. Inclusive, eles estão construindo uma distribuidora para fazer geração própria de energia. Vão abrir mais de 50 lojas no estado do Rio Grande do Sul agora, porque o Rio Grande do Sul abriu as portas que outro governo fechou. Então, é importante que a gente pense nisso agora, nesse momento de eleição. Porque a Avan está vindo, cada loja da Avan, ela gera quantos empregos? Eu não sei exatamente o número, mas é algo em torno de 200, 300 empregos. Multiplica isso para 50. Talvez, Simone, esse problema que tenha retirado esse investimento aqui do Estado tenha sido exatamente ocasionado porque a Avan não quis dar uma comissão.
Bem provável. E isso acontece, nós sabemos disso, acontece em Brasília, acontece em todo o Brasil, quer dizer, de 15, 20 anos para cá, 18 anos para cá, só o que aconteceu no Brasil foi o fraude. Onde está um governo determinado, tem fraude. Fraude aqui, fora do exterior, no exterior, em tudo que é lugar esse governo só faz fraude. E ainda tem gente que está votando neles, pelo amor de Deus. Não, e tu sabes, né, Silvio, tu é economista que nem eu, existe um ranking mundial dos países mais corruptos do mundo, né? São 176 países. Campeão. O Brasil, ele está sempre ali, muito perto do 100, né? E um dos motivos, assim, que os empresários estrangeiros não vêm para o Brasil é por causa da corrupção, porque a conta, né, Silvio, tem que ser o seguinte: o orçamento de investimento para abrir uma fábrica no Brasil, mais capital de giro, mais a propina. É assim que o nosso país é visto Era agora. assim, tomara que nós mudemos Amém, esse quadro a partir dessa eleição. Olha aqui, ó, CIEE do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para mudar a sua história e mudar a sua vida, né? Temos exemplos aí maravilhosos de pessoas jovens, né, que foram para o CIEE a partir da década de 70 e se transformaram de uma vida de fracasso em vida de sucesso profissional. O CIEE presta um papel importante, portanto, no desenvolvimento de jovens sedentos de oportunidades. E nós sabemos muito bem, eu sempre cito esse meu exemplo, viu, Simone e Micheline e Bernardoni. Eu fiz mestrado em economia hoje, uma faculdade aí há 20 dias atrás me convidou para lecionar. Eu digo, olha, eu tenho mestrado em economia. Então não serve, eu tenho que ter PhD. Até acho que foi tu que comentou, é o Harvard, né? Parece que é Harvard, né? Porque aqui já estão exigindo que o camarada tenha PhD para dar aula no curso de economia. Quer dizer, eu já dei aula no curso de próprio mestrado em economia, não posso dar hoje no curso de graduação, porque eu não estou mais habilitado para isso. Quer dizer, então você tem que se qualificar. Há empregos, eles estão raros, mas você consegue porque se você tiver a qualificação, por exemplo, que o CIE lhe dá. Vamos ver aí a mensagem do Centro de Integração Escola Empresa do Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Com muita razão e com fundamentos, o titular aqui do programa, José Silva, sempre critica a EPTC, a questão operacional do trânsito. Eu quero elogiar a EPTC, não nessa área que o Silva critica muito bem e que eu também critico, mas na parte administrativa da EPTC. 60 anos agora, né? Então eu fui fazer aquela autorização para estacionamento para idosos. Eu cheguei em 60 anos. Quem fica tem que requerer, né, na prefeitura. Tem que requerer ali perto, ali na Érico Veríssimo, perto da 0 hora ali. Isso. Aliás, então eu quero cumprimentar a EPTC, porque realmente o pessoal muito educado, gentil, rápido e olha, com muita funcionalidade. Muito agradável, parabéns à EPTC. É só se dirigir. Só chegar em 10 minutos eu já saio. Quando eu fui fazer o meu lá também, é a mesma coisa. Essa impressão. O atendimento das meninas. Muito bom, parabéns. Sensacional. Aqui, ó, no prestativo, me surpreendeu. É verdade, é verdade. Porque normalmente botam sempre um empecilho para se fazer, exigindo. Não tem nada disso. Chega ali, apresenta a documentação, paga a taxa, já sai com o cartão. Exatamente, 10 minutos eu saí com o cartão. Já posso estacionar agora no lugar de idoso. Agora se consegue aí. O negócio é tu conseguir, porque tem os vagabundos que não são idosos e botam o carro ali, entendeu? E essa é a fiscalização que tem que cobrar da EPTC. Eu acho que é uma manifestação louvável que o Silvio fez agora, porque a gente tem o hábito de reclamar muito, né? A gente reclama e às vezes a gente se esquece de elogiar, né? É claro que, assim, a pessoa não está fazendo um favor de nos atender, é um serviço, ela é paga para isso, mas às vezes a gente percebe um esforço da pessoa além, né, do que ela precisaria fazer.
Esses dias eu tive um caso semelhante lá em Canoas, na prefeitura de Canoas. Eu estava precisando de um documento lá e acabou, indo para um lado, indo para o outro, e a moça estava assim, nervosa, me ajudando. Quando ela conseguiu resolver para mim, eu mandei um e-mail. Eu primeiro pedi para ela, me dá o nome do teu chefe, o e-mail do teu chefe. E eu mandei um e-mail para ela e copiei eles, porque realmente ela fez um esforço. E tipo assim, sem me conhecer, sem saber quem eu era, eu acho que a gente precisa elogiar. Mudando um pouquinho de assunto, eu tenho visto aí as pesquisas para presidente, eu fico embaratinado com um ponto das pesquisas. Na pesquisa tem o que está em primeiro lugar, está em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí vem depois uma outra pesquisa com as mesmas pessoas para o segundo turno. Aquele que está longe na frente perde para todos. Eu não entendi, sinceramente, não entendi. Com as mesmas pessoas que antes bota o cara em primeiro lugar, no segundo turno não ganha de ninguém. Então, aqui, ó, faz a gente acreditar que tem sacanagem no meio dessas pesquisas. Agora, Bernardo, tu tocaste um ponto importante. Na verdade, o segundo turno é uma outra eleição. Então, eu até acho que os institutos de pesquisa não deveriam fazer isso. A minha opinião. Agora, a primeira eleição é essa. Agora, porque influencia outra. No voto útil, tem muito candidato aí se queixando do voto útil. Né? Ele acontece por quê? Exatamente pela projeção do segundo turno. Então, essa é a questão. Mas antes do... Eu queria só um ganchinho aqui da Simone, esse assunto do funcionário público, que o Bernardo também tocou. Na verdade, quando a gente elogia o funcionário público, é porque a tradição no Brasil é o mau atendimento público. É saúde, educação e tal. E o mau atendimento no balcão. Tanto é verdade que se tu vai em algumas instituições, órgãos públicos, tem uma advertência lá numa lei penal que vai penalizar aquele que, de certa maneira, ofender o funcionário na sua atribuição, na sua funcionalidade. Ou seja, eu vou lá e critico o cara porque ele não me atendeu bem. Então, o cara é punido. Agora, eu pergunto o seguinte, e o funcionário que não atende bem aquele que paga o seu salário? É isso que nós exigimos. Quer dizer, quando nós elogiamos porque, na verdade, aquela é uma atribuição, é da funcionalidade do cargo que o funcionário público tem que fazer, tem que exercer. É que nós vivemos num mundo, é como os políticos. Eles devem ser honestos. Como não tem político honesto praticamente, tem muitos, mas não tem, a maioria não é honesta, o que acontece? O cara que é honesto acaba sendo, elogiado. Pegando no gancho. Exatamente. Pegando no gancho que da Simone desse assunto, eu também acho que o funcionário público em muitas áreas, muitos departamentos públicos e órgãos daqui atendem muito mal. E quando um atende com respeito, com educação e tentando fazer um trabalho certo e dar um retorno certo para o cidadão que está procurando, realmente a gente tem que elogiar e até, como tu disseste, pedir o e-mail do superior dele e mandar o e-mail elogiar. A gente já vai... muito triste isso que realmente... A gente já vai esperando ser mal atendido. Vai esperando ser mal atendido e te surpreende, né? Quando você vê vendido. Bom, a Fiergs lançou uma cartilha, acho que nós estamos no caminho para o encerramento daqui a pouco do programa. A Fiergs lançou ontem uma cartilha que visa alertar os candidatos à presidência da República, governador, sobre a necessidade que o meio industrial está tendo aqui no Brasil. Eu acho que nós estamos num processo, a Simone talvez ela falou porque não concordo de certa maneira, mas do ponto de vista global, de desindustrialização, ou seja, de desincentivo ao empreendimento. As indústrias estão hoje trabalhando com a sua capacidade ociosa muito grande, por quê? Tem medo de investir, porque não se sabe o que vai acontecer depois. Mas fora isso, há uma série de estruturas governamentais que impedem o investimento no Brasil, o chamado empreendedorismo. A taxa de investimento no Brasil, Simone, está no nível mais baixo de 40 anos, 15% do PIB, nós tivemos já em 30%, mais de 30%. Quer dizer, então a Fiergs está lançando aqui agora uma cartilha que 5 pontos fundamentais ela exige que haja mudança, segurança jurídica a partir do Supremo Tribunal Federal, infraestrutura que está abaixo da crítica, estabilidade macro, ou seja, economia com regras estáveis, inserção externa, quer dizer, abrir mais a economia brasileira, que é uma das mais fechadas do mundo, e empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo, Simone. Eles estão sonhando com uma coisa que a gente sonha, né? E que já defendemos muito aqui, né? E eu acho que a Fiergs, eles deveriam levar isso com mais força, porque a Fiergs
se juntar às federações a nível nacional. É uma instituição muito forte. E se a Fiergues lançasse esse projeto a nível Brasil, eu acho que eles teriam muita força para pressionar pelo menos uma parte, para que conseguissem incentivar a indústria. Sabe o que está acontecendo? Os brasileiros estão investindo onde? Portugal. Portugal também. Aliás, tu tem sido embaixadora de Portugal aqui, né? Tem sido embaixadora de Portugal. Aliás, a Simone aqui, ó. Porque meu filho está morando lá. E fizeram uma grande injustiça para um português esse fim de semana. O quê? Expulsaram o meu ídolo, o Ronaldo, numa partida, uma expulsão injusta. O coitado saiu chorando, porque o juiz botou o cara para rua sem fazer nada. Para aparecer, botou o melhor do mundo para rua. Qual Ronaldo? O Cristiano, só pode ser o português, Cristiano Ronaldo. E eu assisto a Champions League, eu não vi agora. O tem que fazer, ele só coitado, saiu chorando, porque não vi. Não merecia ser expulso. Não fez nada para ser. Mas, Simone, aliás, a Simone falou, mas a Micheline falou desde a semana passada sobre essa questão de Portugal. E, coincidência ou não, as grandes redes de televisão e jornais, os principais jornais do país, estão dando destaque à questão de Portugal, né? E essa nova abertura, quer dizer, maior abertura de Portugal para os brasileiros. Não, é isso. As pessoas que estão querendo ir para Portugal, elas precisam se dirigir ao consulado para tirar algumas informações. Mas só ir ao consulado português aqui no Brasil não vai adiantar muito. Por quê? Porque eles não vão dar o retorno de todas as informações necessárias para adquirir o visto. E se derem essas informações, eles vão dar de uma forma em que a pessoa não vai entender e não vai ter chance de perguntar muito, porque eles não são muito receptivos, digamos assim, no consulado. Em contrapartida, o Portugal está de braços abertos para os brasileiros. Eu indicaria a pessoa procurar um consultor, um advogado que trabalhe com Brasil, Portugal, que tenha parceria em Portugal de escritório, para poder oferecer um serviço de achar um imóvel, a pessoa quer morar. Primeiro, saber qual o visto que a pessoa quer, fazer o pedido do visto no consulado, indicar parceiros lá para mostrar imóveis, para ver aluguel, para ver trabalho, se quer abrir uma empresa, que tipo de visto quer de empreendedor, de trabalho, de estudante, ver documentação com a universidade. São vários trâmites até conseguir o seu visto de residência, de permanência em Portugal. Então, eu sugiro, procura um profissional para lhe dar toda essa assessoria, para lhe dar essas informações, porque só ir no consulado não vai ser o suficiente. Queria fazer um comentário sobre o que vi agora. Infelizmente, um professor do Rio de Janeiro, do CIEP, um professor de português, ele foi jogado um estojo, uma mochila nele, ameaçado. Ele teve que pedir para sair, não dar mais aula. Um professor disse que foi agredido, rasgaram as provas, foi agredido verbalmente. Isso é uma vergonha, que nem diz o jornalista, que é uma vergonha. Sabe por que motivo? Isso é triste, porque é esse muito professor triste. Qual preto. séria? Porque ele é preto, ele é negro. Por isso que os caras fizeram tinha que prender aqueles alunos, porque era tudo de maioridade, tudo já crescido. Tudo grande, não era criança. Tudo Mas grande. era escola de ensino médio? É do CIEP, ensino médio. Deve ter 15, 14, né? Aquele menino. É que, na verdade, nós sabemos muito bem, né, que houve um processo todo de desautorização da autoridade nesse país. Hoje não se respeita a família, não se respeita pai, não se respeita a mãe, né? E nós estamos encaminhados para respeitar uma única coisa, uma ideologia política, só isso. Essa que é a verdade. Não pensa que eu estou falando, não, essa que é a verdade. Nós estamos agora vinculados, submissos a uma teoria política, uma ideologia política marxista. Essa é a verdade. E isso faz parte esse processo todo faz parte da família. Falando em família, só para antes de encerrar o programa, nosso programa está sendo visto lá em Nova York, no Hotel Conrad, pela minha filha, Letícia, o João Manuel, meu genro, e meu neto, o João Vitor, que estão desde ontem lá em Nova York. Ela disse que, que maravilha, passei em Nova York. Segurança, tranquilidade. Um abraço. Por que motivo que tá essas agressões dos alunos com os professores? 90% é por causa das novelas. A novela ensina isso. Filhos agredindo os pais. Não faço isso, não faço aquilo, que eu sou fulano. Essa novela das 9, por exemplo, tem uma piriguete
faz o que ela bem entende, xinga o avô, xinga o pai, xinga a mãe, diz que não são de nada, são tudo vagabundo, e ela é a maior vagabunda da história toda. E, entendeu? Isso está ensinando aquelas crianças não, os adolescentes com 16, 17 anos, faziam a mesma coisa com os pais. Bernardoni, nós somos do tempo, né? Essas gurias que são muito novas, né? Mas nós somos do tempo, com certeza, daqueles filmes de faroeste. Qual é a diferença dos filmes de faroeste para as novelas desse câncer brasileiro chamado Rede Globo de televisão e suas afiliadas, RBS aqui no Rio Grande do Sul, que são um câncer da sociedade? Sabe qual é a diferença? É que no faroeste, o bandido perdia, o mocinho ganhava, a sociedade ganhava. Nessas porcarias que o Bernardoni fala aí da Rede Globo e tal, quem ganha são os bandidos. É por isso que a sociedade está assim. Mas pode falar assim. Não só para... Eu acho que teve 2 agravantes, assim, ó. Tem aquela... Hoje tu não pode dar uma palmada, né? Não pode reprimir. Porque assim, no meu tempo... Quantas palmadinhas ele vai? O chinelo comia lá em casa. Então, assim, essa questão, eu não estou incentivando que eu sou a favor de bater nas crianças, não é isso. Mas de hoje, repreender, né? Repreender. Então, tu pode repreender a professora, Deus o livre colocar de castigo. E outra coisa, a educação também virou um negócio. Então, assim, ó, os professores hoje, se eles vão ser firmes em sala de aula, eles não podem reprovar, porque aí aquele aluno, ele não é mais um aluno, ele é um cliente. O cliente que vai se formar e pode vir fazer uma pós, o cliente que é aluno do ensino médio que pode fazer a faculdade, porque os colégios viraram faculdades. Então, infelizmente, é lamentável. Eu sou professora, eu sei, eu já vi muita coisa, não estou nem dizendo assim, ó, na parte pública, em universidades grandes que eu já trabalhei, eu já vi porta quebrada porque o aluno ficou brabinho e bateu a porta com tudo e quebrou o marco da porta. Tá? Deixa eu... tem ainda um minutinho para comentar. Não, esse em relação à novela que vocês estão falando, o que eu enxergo é o seguinte: por que o que está lá na novela, que sai da cabeça de um autor, de um escritor da novela, vai virar a base para a sociedade, vai virar o costume daquela sociedade? Não, aquilo ali tem que ser enxergado como entretenimento. Eu particularmente não gosto de novela, não vejo, mas se a pessoa vê, aquilo é entretenimento, como um filme bom, um filme ruim. Então agora, tu fazer da tua vida, eu vou fazer isso porque na novela está assim, viu só? A novela falou isso, então isso pode, a novela permite aquilo, então isso dá para ser usado. É isso que eu não entendo. Então são pessoas que são medíocres, com a média baixa de cultura, de conhecimento, então eles pegam aquilo, não, isso aqui eu vou adquirir para mim, para minha pessoa, para minha educação, para os meus hábitos. Não é assim, aquilo é entretenimento. Esses maus costumes, esses maus exemplos são glamorizados. Tem que filtrar. São glamorizados na mídia. Não, mas pode glamorizar. Claro. Pode ter um filme hollywoodiano ser glamorizado. Claro. E eu não fazer aquilo que está no filme. Claro, mas só que tem uma coisa, quem é que vê novela? O cara não tem discernimento para isso. Muitas crianças, muitos adolescentes veem, aquilo para eles é o máximo. Então eles se espelham naquilo. Mas não pode ser o máximo. Mas acho que o Bernardoni falou uma coisa muito correta, assim. Eu não olho a novela, mas as poucas vezes, assim, que às vezes está aguardando num consultório alguma coisa, e tu fica olhando aquelas cenas da novela, sabe? É uma barbaridade. E o que acontece? A novela lança moda, a novela lança celebridade, lança hábitos, lança lei, lança modelo, e por aí vai. Pessoal, aqui nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu gostaria de 1 minuto para cada um, né? Faltam quantos minutos? 3 minutos. Bernardoni, tem um recado final, 1 minuto aí. Pode ser qualquer assunto, menos o Inter. Porque, viu como é que é o telespectador, viu? Isso é bullying. Me proíbe de eu falar, está fazendo o que os deputados fizeram comigo. Não deixaram eu votar no plebiscito e cortaram o voto. Essa é a democracia. E aqui é a mesma coisa. Tem um terrorismo aqui. Aqui o âncora é um terror. É um terrorismo. Já gastei o meu minuto. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Quando é que joga teu time? Só para terminar. Meu time joga domingo contra o Corinthians e nós vamos
passar por cima deles. Olha os Isso gaviões. mesmo, Olha os vamos gaviões. atropelar. Simone? Olha os Como gaviões. trator. E Michelin. segunda-feira eu trago a caixinha de lenços pro Peroto de novo. Michelin. Dúvidas em relação a Portugal, podem mandar um e-mail para mim. M de Micheline, k.adv de advogada, @terra.com.br. Que merchan aí, vereador, que Ah, mas é um Se nome tiverem grande, um nome dúvidas, eu muito grande. respondo. Que É um merchan nome aí. muito grande. .adv. Simone Magalhães, só recado Então, final. amanhã, hoje, infelizmente, né, pelos contratempos, amanhã eu vou estar aqui e a gente tem uma pauta legal amanhã para falar sobre economia, porque hoje a gente acabou Hoje é a pegando um Revolução pouquinho. Farroupilha, a gente pegou. Hoje não foi difícil, não foi possível, mas amanhã Tá a gente certo. vai estar com uma pauta boa. Muito obrigado, então, pela bancada aqui que esteve conosco nessa noite, começo de noite, né, aqui de quinta-feira, 20 de setembro. Parabéns a nós, gaúchos, pelo 20 de setembro, a Revolução Farroupilha. Nossa atividade volta amanhã, sexta-feira, dia 21 de setembro, às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Simone. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.